Se o objetivo é ganhar dinheiro com as ações da CBA, vocês clicaram no vídeo certo. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode estar iniciando a nova onda de alta aqui nessa possível formação do pivô. Então, vou mostrar ponto a ponto porque eu acredito que formamos um fundo, por que essa região é importante, qual é o nosso preço-alvo, o vídeo completo com notícias, fundamentos, análise do alumínio. Então, fica com a gente até o final que vocês vão entender aí por que eu acredito que a gente está em direção ao nosso preço-alvo, beleza? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da CBA, CBA V3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendências, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. Vamos ver que o gráfico está nos mostrando uma possível formação de fundos sim nessa região. A gente já tem boas indicações aqui, quem já é mais atento, quem acompanha nossas análises já deve ter percebido uma diferença fundamental que aconteceu essa semana e semana passada. Então vamos rever todos os pontos importantes, projetar nossos alvos, porque sim, a gente já pode ter visto o fundo desse ciclo aí das ações da CBA, tá? Então a gente ainda tem uma grande oportunidade de potencial de alta. Na minha visão, o ponto mais barato para investir na ação já passou, mas a gente ainda tem uma boa simetria aqui. Vamos ver tudo isso agora, tá? Antes da gente continuar, não esqueça do nosso canal de criptomoedas no final do vídeo. Primeiro comentário fixado, já clica e se inscreve. O Bitcoin também vai decolar, tá? Falta pouco, tem muita altcoin aí com bom potencial. Se inscreva lá no nosso canal de cripto. E não esqueço, como sempre, mais duas análises no final do vídeo para vocês darem uma olhada aí. Tem muito potencial no Ibovespa ainda, tá? Não caiam aí nessas notícias de fim de mundo. Não esqueça também nosso curso promoção últimos dias para quem quer aprender como usar o gráfico para parar de comprar na hora errada, parar de comprar topo, entrar em pânico desnecessário, tá? Tudo isso para vocês entenderem que tem pontos importantes no gráfico onde vale a pena sim investir numa ação e o conteúdo é todo focado nisso. E também vocês vão ganhar acesso à nossa comunidade lá no Telegram de maneira tudo vitalícia, tá? Então aproveitem e adquiram, vai ficar aí no primeiro comentário fixado, últimos dias, tá? Então vamos lá. Gráfico aqui da CBA, o que a gente consegue pegar de importante aqui? Primeiro, a gente vê claramente o nosso movimento corretivo de longo prazo. Olha como a gente teve um movimento de baixa, correção lateral, segundo movimento de baixa. Aqui a gente começou a montar a nossa posição aqui do canal por essa região aqui dos 4,25, 4,40. Toda vez que ele acionava um gatilho de compra aqui, era momento de entrar na posição aqui e comprar as ações da CBA, tá? Depois disso, olha como a gente tinha um grande volume aqui na semana do dia 10 de julho, na região entre 4,63 e 5,30. Olha aqui, não por acaso, olha a região onde a gente se encontra agora, justamente nessa região de 4,50 a 5,30. E para os olhares mais atentos aí que acompanham nossas análises mais tempo, vai ver que o nosso maior volume de negociação já está aqui, tá? Justamente na região onde a gente já tinha projetado algumas semanas que a gente deveria substituir essa zona atualmente. No nosso vídeo anterior estava aqui, por essa de cá. Isso aí poderia indicar sim a formação de um fundo depois de um movimento de alta bem definido, o back, e agora aqui a gente pode estar vendo a formação do pé do pivô, que vai nos jogar para o nosso próximo preço-alvo final das ações da CBA. Tá? Então sim, é uma boa, uma bela oportunidade aqui nessa região. Para mim a ação ainda está barata, mas a minha zona de compra era dentro desse retângulo. Tá? Então, pela minha estratégia, o ponto mais importante, com o risco-retorno mais relevante, já passou, mas a gente ainda tem aqui uma belíssima estrutura. A gente tem alguns gatilhos que a gente vai ver aqui nessa região, tá? Então, entre 4,50 e 5 reais, na minha visão aqui, foram as melhores oportunidades para comprar, olhando aqui pelo semanal, tá? Lembrando que a gente tem um W formado aqui no fundo, que para mim é um ótimo sinal justamente de reversão de longo prazo. Então, a gente está muito bem estruturado aqui. Passando para o gráfico diário, a gente só pode aqui ver como uma parte não tão positiva é um gap de alta. Eu particularmente não gosto desse tipo de gap em aberto, porque acaba sendo uma sombra que fica na ação até a gente fechar, mas independente disso, se a gente conseguir romper esse 5,80 aqui, rompendo o topo anterior, pode sim ser que a gente já continue subindo antes de fechar esse gap, tá? Então eu ficaria bem atento nessa região para quem ainda não comprou, tem interesse, gosta da ação.
tá focado aí nesse novo ciclo possível, provável do alumínio, que a gente vai analisar também daqui a pouco, justamente deve puxar o preço da ação para cima, tá? Então, gráfico, voltando rapidamente aqui para o gráfico semanal, enquanto a gente estiver acima dos R$ 4, estou zero preocupado com o longo prazo dela, e aí a gente já tem informação suficiente aqui para fazer nossas projeções, tá? Só antes da gente continuar, como sempre, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa a notificação, deixa um like, deixa um comentário, comprar a ação, não comprar, eu gosto da ação, eu particularmente acho uma ação com potencial de crescimento muito grande, tá? Que a ação de commodity é o ciclo, então se a gente conseguir encaixar na hora certa da reversão do ciclo da commodity, a gente consegue aproveitar aí uma belíssima valorização, tá? E é basicamente isso aí que eu tô tentando aqui nessa região e acredito que a gente sim tem um potencial muito grande de estar vendo esse fundo aqui ser formado, tá? E o nosso preço-alvo, basicamente, são dois, tá? Primeiro, a projeção de todo esse movimento para cima, tá? Ou seja, primeiro movimento de alta, correção, pullback, formação do pivô, paulada para cima, segundo preço final. A gente está falando aí justamente lá dos R$ 10, que é o meu alvo aí, vai fazer mais de um ano que a gente traz análise aqui no canal, tá? Então, como é longo prazo, não tem problema, demore o tempo que for, eu sempre aguardo as zonas serem atingidas, tá? Então, se a gente não perder o fundo importante, a gente tem que aguardar bater o nosso alvo, tá? Então, pelo preço de hoje, a gente tem aí um potencial de 40% mais ou menos até esse topo importante do 7,50 e praticamente aí 85% até o nosso alvo final para as ações da CBA, tá? Então eu acredito em grande oportunidade, grande potencial de valorização da ação. Beleza? Dito isso, vamos olhar aqui o alumínio, que também está muito interessante. Quem também acompanha a nossa análise da semana passada, retrasada, a gente estava nessa região aqui e olha só como a gente já fez um belíssimo movimento aqui de alta e na minha leitura, que nem eu estava falando no outro vídeo, a gente teve uma forte desvalorização do alumínio. Depois disso a gente passou a andar de lado aqui entre setembro de 22 até em meados de fevereiro desse ano, entre nessa faixa aqui de 2.100 a 2.100, $2.400. E quando a gente finalmente conseguiu sair dessa região, testar essa zona de acumulação aqui justamente de cima para baixo para validar como suporte, para mim aqui foi formado o nosso pivô de alta e o projeto aí de maneira bem conservadora, a gente vê o alumínio testando justamente esse topo aqui dos $3.200, fechando esse gap que a gente tem em aberto. Isso aqui dá uma valorização aí de mais ou menos uns 26% de todo esse ciclo, tá? Então a gente teria um movimento de baixa bem definido, correção, e aí sim aqui a gente vai ficar atento porque pode ser formação de um pivô de baixa ou até mesmo reversão, mas aí é assunto para os próximos vídeos, tá? Então enquanto a gente estiver acima dos $2.200, sigo muitíssimo otimista aí com o preço do alumínio. Beleza? Dito isso, então, notícias, a gente está com a XP aí dando recuperação dos custos e preços e posicionando a melhoria dos resultados, né? A revisão do segundo trimestre desse ano, onde fala justamente que a empresa diminuiu os custos, o preço do alumínio deu uma melhorada, isso aí melhora os resultados. Então a gente já está vendo os próximos resultados desse ano devem ser ok, mas a partir de 2025 eu consigo ver aí que a gente vai ter um ano muito positivo, inclusive projetando aí dividendos, tá? Então esse aqui pode ser justamente o primeiro resultado aí que começa a mostrar para o mercado essa curva já de recuperação da ação da CBA, tá? Na parte aqui de fundamentos, tá? A gente tem preço-valor patrimonial em 0,83, praticamente a mínima histórica, ano passado foi a mínima, a nossa média tá lá na casa do 1,17, e eu acredito sim que a gente tem espaço para atingir agora ano que vem com essa melhora aí dos resultados, tá? O mercado realmente ficou pessimista, mas faz parte do ciclo da commodity, tá? A gente tem também aqui o preço sobre o lucro, também a gente está na mínima histórica. Claro, a gente não tem um histórico muito grande, mas mesmo assim a gente deve, agora com a recuperação do alumínio, ver esse indicador dando uma belíssima melhorada, assim como dividendos. Eu não acredito que vá pagar alguma coisa esse ano, mas eu estou bem otimista quanto ao ano que vem, tá? Margem EBITDA 1,67%, também
A gente teve a mínima histórica lá em 2023, a gente já está em 1,67 esse ano, e eu acredito aí bastante que a gente deva recuperar em 2025, assim como o ROI aí nas mínimas históricas, menos 25,68. Também acredito que a gente não deve ir muito abaixo disso. Nos resultados aqui a gente já vê, ó, 2021, 22 bons resultados, 23 ruim, 24 a gente deve ficar aí muito perto desse resultado, talvez mais perto do 0 a 0, já mostrando essa curva ascendente. E ano que vem, sim, eu acredito que a gente deva ter lucro aí nas ações da CBA, tá? Então vamos ficar de olho aí, tem bastante potencial na ação para justamente pegar essa reversão da commodity. Beleza, pessoal? Não esqueçam aí de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aí em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!